Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No último episódio, pensamos sobre a sabedoria. Quem tem a oportunidade de adquirir a sabedoria, mas não dá o valor devido ao conhecimento da verdade, é o insensato. Hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre esses insensatos e no final do episódio darei a resposta à pergunta 947. Alguns dos piores insensatos são aqueles que se contentam com a sabedoria falsa. Ideias que outros vendem como verdadeiras e valiosas quando não passam de opiniões e teorias passageiras, talvez opiniões públicas. Incrível observar a miopia de pessoas que confiam nas preferências populares do momento e rejeitam a sabedoria revelada por Deus e provada ao longo de milhares de anos. Vamos considerar um exemplo dos últimos 2 séculos. Vários filósofos do final do século XIX elaboraram teorias de superioridade racial, baseadas em seus entendimentos da teoria da evolução avançado por Charles Darwin. Quando essas ideias ganharam uma certa aceitação entre alguns intelectuais, foram usadas para justificar a noção da sobrevivência dos mais aptos até entre os seres humanos. Depois de algumas décadas de desenvolvimento dessas noções, líderes como Adolf Hitler tentaram aplicar a teoria na prática, exterminando pessoas consideradas racialmente inferiores, para garantir a sobrevivência dos supostos superiores. As pessoas que confiam na sabedoria divina, revelada nas Escrituras, jamais aceitariam tal teoria, e muito menos a aplicação dessa teoria. Essas pessoas sabem que Deus criou o homem e nunca sugeriu a superioridade de ninguém por causa da sua cor. Pelo contrário, essas pessoas que confiam na sabedoria divina aceitam as palavras faladas por Paulo quase 2000 anos atrás. Ele disse que Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, e ele continua o argumento, tudo isso em Atos capítulo 17. Eles chamavam essa atitude da superioridade de algumas raças de ciência da eugenia. Mas não foi ciência, e claramente não foi escritura. Foi simplesmente uma opinião que se tornou popular com um segmento da população, mas que desrespeitava a verdadeira sabedoria. É triste observar que ainda vive nas atitudes de racistas. Outro exemplo, ainda mais recente. Durante toda a história humana, pessoas distinguiam entre macho e fêmea, homem e mulher. A ciência faz uma distinção clara. X não é a mesma coisa de XY, e nenhuma cirurgia, nenhum tratamento vai mudar a essência da pessoa. As Escrituras fazem a mesma distinção. Diz Gênesis capítulo 1, versículo 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele definiu o casamento desta maneira, em Gênesis 2, versículo 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem diz outra coisa está rejeitando a ciência e, pior, rejeitando as palavras do nosso Criador. O próprio Jesus Cristo disse, em Marcos capítulo 10, versículo 6 em diante, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso,
O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Homens podem fazer leis e tentar doutrinar crianças desde o ensino infantil para defender outras ideias. Mas dessa maneira, estão rejeitando Jesus Cristo, o Criador e Senhor de todos. Estão se mostrando insensatos. Poderíamos oferecer muitos outros exemplos de tendências humanas que rejeitam qualquer noção de verdade revelada. E com o tempo, fica evidente que o Criador sabe muito mais do que suas criaturas. Nós devemos resistir à tendência de sermos guiados por teorias humanas e ondas políticas. Quando se trata de questões morais, éticas e eternas, a verdade não é determinada nas urnas nem nos tribunais. Quantos erros fatais poderiam ser evitados se buscássemos a sabedoria que Deus nos oferece? E agora a prometida resposta à pergunta 947. Verdadeiro ou falso? Paulo confessou que teve medo de que o tentador tivesse provocado a queda dos Tessalonicenses, tornando o trabalho dele e dos seus companheiros inútil. Essa afirmação é verdadeira, conforme 1 Tessalonicenses 3, versículo 5, onde ele disse: "Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil." Resposta certa, alternativa A, verdadeiro. E esse texto mostra para nós a possibilidade de alguém, depois da conversão a Cristo, abandonar a fé, se afastar do Senhor. E assim, nesses casos, o trabalho de quem levou a mensagem, Paulo, no caso dos Tessalonicenses, seria inútil, em vão, porque a pessoa voltaria à condenação diante do Senhor. Quem ensina a impossibilidade de cair da fé e perder a salvação está contradizendo as Escrituras. E pergunta 948. Conforme Provérbios 13, qual o destino de quem fala demais? Alternativas. A. Consegue grande destaque político. B. Caminha para a ruína. C. Torna-se muito popular e amado por todos. Ou D. Acumula grande sabedoria popular. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Os insensatos, mesmo tendo oportunidade, recusam adquirir a sabedoria. Vamos ser sensatos. Vamos admitir verdades reveladas por Deus para nos guiar nesta vida e para a eternidade na presença do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.